Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Vender, Vender, Vender. O tema de hoje, a digitalização do canal indireto como meio de alavancar vendas. A gente vai precisar até explicar esse título aí que ficou... Nossa, que coisa chique, canal indireto. Tô aqui com ele, o cara do canal indireto no Brasil, Clinton Serrato, sócio da Intelligent. Falei direito agora, hein? Falou. Que empresa nova, não é nova? Empresa nova. É nova, então eu posso errar. Tudo bem, meu? Tudo bem, você? Tudo beleza. Clinton, vou começar direto ao ponto, bicho. O que é o canal indireto? Bom, a gente fala que tem algumas rotas, né, de mercado que os produtos seguem desde a indústria até o consumidor final, né? Então, normalmente as indústrias, elas vendem diretamente para as grandes redes, como Carrefour, Grupo Pão de Açúcar e outras redes, até por uma questão de custo logístico, né? Então elas entregam para essas grandes redes, grandes volumes, em centros de distribuição. E como que ela chega naquela lojinha de bairro do interior, tal, que ela não consegue chegar com um custo eficiente, ela faz isso através de distribuidores e atacadistas, né? Então ela chega nesses pontos de venda de uma maneira indireta, por isso a gente chama de canal indireto, né? Então tudo que a gente fala de canal indireto são as vendas que chegam até um estabelecimento comercial através de um intermediário, seja ele um distribuidor, atacadista, ou outros modelos de negócio. Então, revendedor, tipo mulheres que vendem Avon, Jequiti, Natura, entra como canal indireto ou não? Ela entra como indireto porque elas não são, digamos assim, funcionárias da empresa. Elas representam a empresa. Elas são, vamos dizer assim, existem distribuidores que fazem parecido com isso, que são chamados de brokers. Então, ele é um intermediador, ele não é da indústria, ele não faz parte da indústria, mas ele usa o sistema de pedidos da indústria, ele usa o estoque da indústria, ou seja, ele não compra para vender, né? Então ele funciona como um representante, mas a gente chama de broker. Então ela, na verdade, essas revendedoras seriam como se fossem brokers, né, dessa indústria aí de produtos de beleza. Você deu exemplo de uma das vantagens de usar o canal indireto, distribuidor, seja quem for, ou um broker, a revendedora. Quando eu vou para uma cidade muito pequena, que às vezes a logística fica muito cara ir para lá, então o revendedor consegue chegar mais perto. Mas existem empresas, imagino eu, que optam por ser 100% via canal indireto as suas vendas, ou não existe isso? Existe. E por que eles fazem isso? Eles economizam em equipe? O que eles ganham? Porque assim, para você ter uma estrutura logística própria, mesmo que terceirizada, né? Você tem que ter um departamento, você tem que ter uma estrutura de gestão de inventário, de centros de distribuição. Então, é uma área a mais dentro da sua empresa. Normalmente, as empresas grandes, elas têm essa entrega direta e hoje em dia, acho que a grande maioria tem um operador que é contratado e faz esse trabalho. Poucas hoje, ainda tem, mas poucas têm caminhão mesmo, né? Indústrias têm o seu próprio caminhão que faz a entrega, o seu próprio motorista que faz a entrega, isso já é difícil acontecer. Mas empresas menores, às vezes, para ela não vale a pena, porque pensa o seguinte, você quando tem que ter esse tipo de operação dentro de casa, você tem que também ser um especialista nisso. Por quê? Porque você tem que otimizar custo, você tem que fazer com que aquela entrega seja o mais barato possível para você. Se sua atividade, fim, é produzir produtos e não gerenciar a entrega, você talvez vai ser ineficiente nisso. Então, é melhor você ter alguém que tem eficiência, né, e que você consegue ter uma relação comercial interessante, que fique mais barato para você, ao invés de você ter que ter uma área, ter que ter especialistas, entender o que está tendo de novo, de sistemas de rota, de sistemas de armazenagem de produto, enfim. Então, acho que é uma questão meio de tamanho do negócio, né? E o quanto vender diretamente ainda é vantajoso. E o quanto ainda é vantajoso? Dá para fazer uma conta? Existe uma fórmula ou não existe isso? Sim, acho que cada um tem que fazer a sua conta, porque depende, por exemplo, onde está a fábrica, onde está a sua fábrica,
né? Normalmente as fábricas são sediadas perto de rodovias, né? Enfim, assim como os centros de distribuição. Então é uma questão de conta, né? Eu tenho minha fábrica, tenho centros de distribuição, para eu chegar a qual o raio de atuação que eu consigo atuar bem. Normalmente as indústrias vendem o quê? Por que elas vendem para os grandes redes? Porque ela vende uma carreta de um produto. É muito mais barato sair da fábrica uma carreta de, sei lá, sabão em pó e chegar num depósito de um Carrefour e descarregar. E aí o Carrefour é que leva para as Aí suas ele lojas. fraciona e leva para as lojas. Agora, se você imaginar que a indústria tem que pegar, fazer dentro de um mesmo caminhão N rotas para sair entregando, é uma operação mais complexa, é uma operação que exige mais expertise, é uma operação que exige ferramentas mais modernas para que o custo seja o mais barato possível. Então, para que faça sentido, é uma conta. Quanto que essa empresa tem capacidade de operar em níveis de alta eficiência que para ela vale a pena, ao invés de entregar 100% numa distribuição que a gente chama indireta, via distribuidor. Então, acho que essa conta deve ser feita todo ano. E é engraçado, né? Porque dentro das faculdades, das pós, um assunto distribuição, que está em um dos P's dos 4 P's de marketing, ele é muito pouco discutido, né? E é interessante isso porque talvez seja um dos mais importantes junto com o produto. Porque se você faz uma super campanha para vender um determinado sabão em pó, a pessoa vê ela na televisão, vê na internet, vê em todo lugar e fala, quero comprar esse sabão em pó. Mas chega na loja, não tem uma, 2 lojas, ele compra o concorrente. Exato. Ou seja, você fez uma campanha para o teu concorrente. Perfeito. Você vê as empresas cada vez mais se preocupando com essa distribuição. Claro, as multinacionais a gente sabe que ela tem uma preocupação gigantesca. Uhum. Mas você vê empresas médias, pequenas, se preocupando com a distribuição do seu produto como deveria ou ainda acha que eles estão abaixo do que deveria se preocupar? Sim, preocupado todos estão, né? O que acontece? Um dado assim, médio, mais ou menos 50% do que as empresas vendem hoje, falando de empresas de bens de consumo, que é o mercado que eu conheço melhor, né? Mais ou menos 50% do que essas empresas vendem é via canal indireto. Então, tem algumas que é mais, tem algumas que é menos, mas se você pensar que metade do que sai das fábricas, das indústrias, passa por um distribuidor ou um atacadista, a gente está falando de algo extremamente expressivo. E também é uma rota complexa de gerenciar, porque você tem milhares de pontos de venda porque você chega, né, de uma maneira pulverizada. Essa questão da preocupação, né, com essa distribuição, o tema que nós vamos tratar aqui, ele é algo que está endereçando bem isso, a questão da digitalização, né? Porque, veja bem, essa questão, você faz uma campanha, né? Então, isso aí a gente via e ainda vê, né? Para quem ainda não entrou na jornada da digitalização, a gente vê muito isso. A empresa tem um esforço enorme para fazer um desenvolvimento de um novo produto. Esse produto ele é lançado, tem toda uma campanha de lançamento, engajamento, seja dos clientes, tem toda uma questão de, às vezes, contratar atores e atrizes para fazer, né, a divulgação do produto, tem investimento grande no ponto de venda. Mas quando você fala do canal indireto, isso para chegar lá na lojinha demora, né? Ou quando você vai fazer uma campanha, também demora. Por que demora? Demora então, não só o produto, como a campanha, sim, o banner, o a cartaz, comunicação de maneira geral, né? Então, por quê? Porque é um telefone sem fio, né? Você tem a indústria que toma decisão, então a área de trade marketing vai lá, elabora o plano ou apresenta o lançamento, que chega na mão da equipe de vendas, que vai apresentar para o dono do distribuidor, que vai apresentar para os seus vendedores, que vai apresentar para a lojinha. Então, olha o tamanho quantos steps você tem para chegar na ponta. E, com certeza, né, nesse modelo, vamos dizer assim, analógico, muita coisa se perde e aí acaba todo aquele investimento não sendo utilizado ou aproveitado da sua melhor maneira. E aí, se você me permitir já começar a ir para o ponto, é aí que a digitalização começa a ajudar, a contribuir, quando a gente fala aqui, principalmente do tema do vender, 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 né? Então, por exemplo, no modo analógico, vamos dizer assim, que a gente estava exemplificando agora,
Você pega lá uma indústria que fez o seu planejamento ou de um lançamento ou de uma campanha e tem todos esses players para chegar até, né, todos esses elos dessa cadeia para chegar até a lojinha. Quando você fala de comunicação de um lançamento ou de uma campanha, se esse varejo já está plugado no marketplace que compra da sua indústria, ele recebe imediatamente essa comunicação, ele recebe imediatamente essa campanha, né? Então, antes, quando você fazia todo o esforço, a mídia bombando com o seu lançamento, aquilo ia chegar na lojinha depois de 2 meses, né? Agora você já comunica a loja imediatamente e ela já vai falar, putz, eu tenho interesse. Via o quê? Um portal de internet, um sistema? Assim, são marketplaces. Então, hoje tem alguns no mercado. A Ambev tem um que chama BIS, que é um dos mais completos. Até porque com a força que ela tem, né, ela pode até fazer isso de uma maneira compulsória. Agora eu só te vendo via marketplace, enfim. E aí dentro desses marketplaces que todo mundo correu, né? Você tem o Compre Agora, que era da Unilever e agora é uma empresa independente. Você tem o Repos, que é uma iniciativa da Rect, que tem a Nivea junto, embarcada nisso. E você tem o BIS, que tem a Ambev, tem BRF, tem outras empresas. Não são só esses 3, mas eu estou pegando como exemplo. Tem outros tantos e tem até empresas que têm o seu próprio marketplace, distribuidores que têm seu próprio marketplace, mas isso acaba gerando Mas é um marketplace, só para deixar claro, para o lojista, não para o consumidor final. Para o lojista. A digitalização, a gente está falando do processo de compra da lojinha do pequeno varejo, né? E por que isso é importante? Justamente porque você consegue, ao começar ter os dados desses estabelecimentos, entender comportamento de compra. Você pode cruzar com outros dados e entender qual que seria o mix ideal de cada micro-região. Né? Da mesma maneira que hoje você tem aplicativos de supermercado que são personalizados e têm seus motores de engajamento. Se você comprar tal item, você ganha tal, e hoje é personalizado, né? Você consegue chegar nisso também, nesses estabelecimentos. A partir do momento que você entende os dados que ele tem, a região que ele está, o tipo de consumidor que ele tem, você consegue já oferecer para ele condições comerciais, ofertas e produtos que têm a ver com aquele estabelecimento que antes era tudo igual para todo mundo. E até ensinar ele o que ele pode comprar que tem mais chance de vender. Exatamente. Então, lojas que começaram a comprar desses marketplaces têm auferido resultados até de 20% de crescimento. Qual era antes uma dor da indústria e até do distribuidor? Como quem fazia a venda, né, era o vendedor do distribuidor, e ele, a maioria das vezes, é comissionado, ele focava nos itens Hero e vendia a curva A. A curva B e C, que normalmente são produtos que têm uma relação de rentabilidade, de margem maior, acabavam ficando para segundo plano. Nesse modelo, você já consegue endereçar bem isso. Você consegue vender melhor o sortimento. Você impulsiona o que você quiser a hora que você quiser. Então, assim, a indústria melhorou margem, o distribuidor melhorou margem e também o estabelecimento melhora, porque aí ele tem um sortimento mais interessante. O consumidor que vai até essas lojas percebe que tem opções que antes não tinha, porque normalmente você vai numa loja menor, você tem poucas opções. Obviamente, sempre vai ser um mix de produto inferior a uma grande loja. Mas ainda assim, entendendo o público, você sabe exatamente quais seriam os produtos ideais para ter naquele ponto de venda, né? Então hoje, esses estabelecimentos, e assim, por exemplo, tem essas empresas que eu falei, esses marketplaces, hoje a gente já tem números assim como na ordem de 80% do que um distribuidor vende já é via marketplace. 20% só está sendo via aplicativo do distribuidor, que o vendedor vai lá e lança o pedido. E aí, normalmente, fica também aquelas empresas que ainda não entraram em nenhum marketplace, né, e que ainda estão no modelo antigo. Interessante que hoje, nesses marketplaces, a gente tem modelos como esse da Ambev, o da BIS, onde o varejo ele entra e ele faz os pedidos de maneira autônoma.
E você tem modelos como o Compre Agora e o Repos e outros, onde, na verdade, o vendedor continua fazendo a colocação do pedido na plataforma. O varejista ele também pode colocar, mas é o que a gente chama de venda assistida. No começo tinha-se um pensamento de que a digitalização ela ia reduzir custo, né, pensando no vendedor como alguém que, né, poderia não ser mais necessário uma vez que você está direto plugado no estabelecimento. Mas, na verdade, ele ainda tem um papel importante porque ele vai até a loja, então não tem como você não ir até a loja. Porque no final, mesmo que tudo isso funcione maravilhosamente bem, existe uma questão chamada execução. Seu produto está exposto? Qual o preço que ele está? Né? Então, se lá na ponta, depois de tudo isso, o produto não estiver no lugar certo, se ele não tiver com o espaço adequado para ele, se ele não tiver com o preço certo, vai parar por ali. As vendas não vão continuar acontecendo. Então, é necessário ainda, né, a figura do vendedor, mas ele vamos usar uma palavra que está na moda aí, talvez até esteja saindo já, né? Mas é um vendedor empoderado. Porque agora ele tem recursos para chegar num estabelecimento e ele já tem ali tudo que ele pode oferecer. E ele vira um consultor também, né? Sim, tem essa questão do vendedor consultivo que se falava muito, mas ainda não fala, mas o que é isso? Agora está começando a fazer sentido, né? Porque ele vai chegar e vai apresentar várias opções, né, de combos de produto, de mix e tal. E ele ainda consegue olhar esse ponto de venda, né, trazer, vamos supor, alguma campanha que se aquele varejista tiver lá um ponto extra, se ele colocar o produto no tabloide, ele pode ter um rebate de compras, coisas assim. Então, a digitalização ela está trazendo todo esse ganho de produtividade, vamos assim dizer. Ela está trazendo modernidade para o canal. E assim, é interessante que quando você fala assim da digitalização, a gente não é uma coisa inédita, né? Que agora a gente está falando de um marketplace, mas até outro dia, vamos dizer assim, não tão recente, né? O vendedor tirava os pedidos num papel e ele enviava de alguma forma isso para a distribuidora, que lançava num sistema, que depois faturava, entregava, chegava um boleto por correio para o pequeno varejo pagar, né? E aí algumas coisas já foram sendo digitalizadas ao longo do tempo, como antes era um Palm, depois agora viraram aplicativos de celular, onde o vendedor coloca o pedido, né? Os boletos deixaram de ser físicos, a sua grande maioria, passaram a ser eletrônicos. Então esse processo vem vindo. E agora chegou um momento onde a digitalização ela chegou num nível que ela está fazendo com que a produtividade aumente muito. Mas o que eu estou entendendo aqui, ó, é que a digitalização, quando você fala aí, é o marketplace em si. Né? O que tem além disso? Ela entra com treinamento para os vendedores ou para o lojista? O que ela entrega além disso de vantagem para o cara que tem uma loja e está querendo vender? Excelente pergunta, muito bom. Não é só plugar um marketplace, né? Quando a gente fala de digitalização, existe ajustes de cultura que precisam ser feitos, tanto na própria indústria quanto no distribuidor, e no pequeno varejo também. E a gente vê até em questões de sucessão, quando você tem ali o filho já trabalhando com o pai e tal, e esse tem uma adoção mais rápida, né? Mas todos esses marketplaces, quando entraram, passaram por um processo de treinamento, tanto da equipe do distribuidor, né, como da própria equipe comercial da indústria, de apresentação para o pequeno varejo, de como funciona. A curva de adoção, ela levou um tempo. Hoje já existe, mas assim, no começo, vamos falar que esse começo também eu estou falando de 3, 4 anos, né? Obviamente existia uma desconfiança no processo, tudo, e com o passar do tempo, até com o fato de ter Mercado Livre por aí, imposto de renda que você é obrigado a fazer eletronicamente, essas barreiras foram, né, diminuindo. Mas o treinamento sim ocorreu, né, e ocorre, é necessário fazer manutenção nesses treinamentos. A ferramenta evolui também, então, vez ou outra entra alguma novidade. Agora, esses marketplaces já têm embutidos inteligência artificial. Inteligência artificial e machine learning que ajuda a oferecer o mix, que ajuda a precificar, que por outro lado também, por exemplo,
como que você, vendedor, recebe um pedido? Né? Normalmente, tem um momento que você vai até esse estabelecimento, olha o que tem de estoque e tal, e negocia, mas tem as reposições. Né? Então, como é que é a reposição? Né? O lojista faz o que hoje? Ô, João, manda para mim aqui, ó, 2 caixas de água e isso, isso e isso. Né? E o que o vendedor faz? Bom, vou ver aqui. Aí ele compra normalmente a água tal, não sei o que, aí ele vai lá, depois lança isso. Hoje já tem tecnologia rodando, né, nesses marketplaces, que no final estão dentro de aplicativos na mão do vendedor, onde o vendedor pega esse áudio e esse áudio é convertido em texto, e depois de convertido em texto, vem uma sugestão de compra, falando, olha, a água que você quer é essa, porque eu já tenho o histórico de compras. Eu sei que é a água que você compra. Né? Então eu já trago aqui a água e talvez uma segunda opção de água, que pode estar num preço melhor ou não, ou que tem uma condição comercial diferente. E, inclusive, com um link para um carrinho de compras que esses itens já estão no checkout para você só finalizar. Então, olha, tipo, a digitalização também é isso. Né? Então, olha o vendedor, tipo, o tempo que ele ia demorar antes, até para imagina que outra coisa, essa mesma inteligência hoje, se o dono do estabelecimento pegar um papel e escrever uma lista lá de coisas que ele quer, tirar uma foto e mandar, a mesma coisa acontece. Essa inteligência vai ler aquela foto, vai identificar o que está escrito ali, vai extrair aquilo e vai devolver. Obviamente, se faltar um ou outro item que não conseguiu ler, depois, né, acaba... Você corrige na mão. Você corrige na mão. Mas quanto tempo que tirou, né, do vendedor ficar digitando isso, como acelerou esse processo e como isso ficou bom. Mas, Clinton, isso são só para as grandes empresas e grandes distribuidoras? Distribuidora pequena consegue ter acesso a isso? Que existe, eu imagino que a grande maioria das distribuidoras que existem são as pequenas. Imagino eu. Conheço muitos dos meus clientes distribuidoras que têm 20 ali funcionários. Tem 10 caminhões, olha lá. Elas têm acesso a essa digitalização? As indústrias normalmente, você tem distribuidores e atacadistas, né? Qual a diferença? Né? Que acho que é até legal a gente comentar aqui para dar uma contextualizada. O atacadista normalmente é aquele tipo de negócio que vai em busca de grandes oportunidades de compra para conseguir também vender em escala. Então, vai buscar negociações incríveis e conseguir fazer um desconto enorme e vender para muitos. Normalmente ele não está, vamos dizer assim, ele não tem o compromisso de fazer um trabalho de distribuição profunda, com detalhe. Ele quer saber de vender e vender em várias regiões. Né? Você tem grandes atacadistas nacionais e tal. O distribuidor, normalmente, a indústria faz um acordo com ele e ele acaba atuando em uma determinada região. Então, existe uma negociação. Olha, você que está aqui em Campinas, você vai atender essa região aqui para mim. Então, você é meu distribuidor nessa região, naquela região é outro, naquela região é outro, naquela região é outro. E aí, óbvio, tem conflitos ali nas fronteiras, vamos dizer assim, faz parte do negócio, mas aquele distribuidor fica como responsável por aquela área e ele é cobrado pela performance de vendas naquela área, inclusive analisando market share e outras coisas. Para ele fazer um trabalho interessante, existe um acordo onde ele tem metas para atingir de distribuição, ele tem que ter equipe dedicada para atender aquela determinada marca, ele tem que ter promotores que vão na loja abastecer, organizar os produtos. Tudo isso faz parte de um pacote onde ele tem uma condição comercial diferenciada que o permita trabalhar dessa maneira. E quando ele atende uma grande empresa, que às vezes o distribuidor é maior do que a indústria que ele atende. Sim. Aí a negociação já muda de figura. Aí já muda de figura. Mas, por exemplo, hoje todos esses marketplaces, eles têm interesse de receber novas indústrias e novos distribuidores. Por quê? Imagina que, como é que fica o lojista? Imagina que você é dono do estabelecimento e você fala, putz, bom, então eu quero fazer minhas compras, né, da semana, vamos dizer assim. Eu tenho que entrar nesse aqui, ou falar com esse vendedor aqui para poder comprar esses produtos com esse. Então, lá na ponta, essa consolidação precisa acontecer. Não dá para ele entrar em 10 marketplaces para fazer a compra. Né? Então,
quanto mais indústrias entram, mais escala esses marketplaces têm. Então, por exemplo, vou entrar em um só para comprar produto de limpeza, o outro só para comprar alimento, o outro para comprar bebida. Em algum momento essa consolidação vai acontecer, não digo se vai ficar um só, né? Mas em algum momento tem que acontecer, porque no final, quem é o cliente? Tem o consumidor final, mas tem a lojinha que ela é quem coloca seus produtos ali, né, expostos. Então, de alguma maneira, assim, esses marketplaces eles querem receber novas indústrias, mesmo que sejam pequenas, né? E até tem alguns, o Compre Agora, que era da Unilever, ela ainda é sócia, mas não está mais debaixo, é uma empresa independente, tem empresas concorrentes lá dentro. E não tem problema, né? E todos trabalham para que aquilo chegue, né? Cada empresa tem sua estratégia comercial e isso daí é autônomo da parte de cada um, mas eles têm concorrentes. Então, microdistribuidores também, se essa indústria entende que aquele distribuidor tem um papel importante em alguma região, mas que também não vai ferir algum contrato que ela tenha com outro, ele pode entrar, né? Claro que aqueles que não conseguirem entrar em nenhum vão acabar perdendo espaço, porque aquelas lojas que ele atende, se elas identificarem que aquele outro distribuidor maior oferece condições diferentes, ela vai acabar migrando para esses outros, né? Mas diz o seguinte, quantas lojas do Brasil, não em número absoluto, mas você chutaria quantas lojinhas, mercadinhos de bairro, sei lá, quanto por cento já tem acesso a essa digitalização? Porque a gente está em São Paulo, capital, aí é fácil falar. Mas pegando um Brasil inteiro, que é gigante, que é quase um continente, dá para chutar? Eu consigo dar um número, mas eu queria dizer assim, São Paulo talvez é o que menos tem mesmo. O que menos tem, isso aí que é o que mais tem. Porque nas grandes capitais, as grandes redes têm aí uma concentração de vendas considerável. E já está montada, já está pronta. Então assim, você tem bastante Carrefour aqui, você tem Atacadão, você tem... Então, normalmente, o pequeno varejo está concentrado mais no interior, né? Tem, lógico, em São Paulo tem, mas quando você vai falar assim, onde estão as maiorias? A maioria dessas lojas estão no interior. E também tem as redes, médias e pequenas. Tem rede com 2, 3 lojas, que nem são necessariamente pequenos varejos, mas são redes que estão em regiões que não são atendidas diretamente pela indústria, que são atendidas pelo distribuidor. Então tem redes médias, inclusive, que entram nisso, né? Hoje, assim, a gente tem mais ou menos no Brasil 1 milhão falando um número aproximado, tá? Não um número exato. Mas a gente tem mais ou menos 1 milhão de lojas de 1 a 10 checkouts, vamos dizer assim, né? Se você pensar que hoje o BIS tem Ambev, BRF, o Compre Agora tem Unilever, e não sei quais são todas as outras empresas, mas tem várias indústrias. O Repos tem a Nivea, tem a Reckitt Benckiser. E essas são empresas de produtos de alta penetração, porque tem sabonete, tem água, tem detergente em pó. Então, eu imagino que, falando da ponderada, ou seja, aquelas de 5 a 9, de 5 a 10, eu diria que a maioria desses 1 milhão, eles devem ser uns 50 mil, né? Então, esses já praticamente todos devem estar tendo pelo menos, não todas as suas vendas, porque é aquilo que eu falei, tem indústrias que não estão em nenhum marketplace ainda, né? Mas dessas que estão, muito provavelmente, na ponderada, a gente tem um número aí perto de 100%. Quando você vai para a numérica, eu estimo aí que isso deve estar aí na faixa de uns 60%, 70%. Então tem ainda bastante para crescer. Tem bastante para crescer. Tem muitos que ainda têm resistência. Tem alguns que acham que vai tirar o emprego do vendedor, então não compra por ali, porque acha que isso vai prejudicar, e ele tem uma relação legal com o vendedor, mas são coisas pontuais. Mas é um processo que começou agora, vamos dizer assim, há 2, 3 anos, isso vem tomando cada vez mais tração. É inevitável, né? É inevitável, é um movimento sem volta. O que vai acontecer, ele vai pivotar até que chegue em um modelo interessante. Que, por exemplo, eu falei, tem uns que o próprio estabelecimento tira pedido, tem outros que é assistido. Pode ser que isso conviva também, não tem problema. E tem um ponto que, assim, eu sei que a colocação é chata aqui para você,
Mas realmente vai tirar o emprego do vendedor. Mas infelizmente a tecnologia como um todo tá tirando para todo mundo. É uma preocupação que eu tenho também. Eu entendo do dono da lojinha, eu entendo a gente falar que é uma preocupação, mas acontece, né? Ou dá para reaproveitar esses vendedores em outros lugares? Assim, vai ter que ter alguém que vai até a loja. Isso daí é fato. Então não dá para Os não... melhores vão se manter. E aí vai acontecer um movimento, como, sei lá, aconteceu Nas outras áreas todas. na era industrial, né? Quando começou a ter as fábricas, e aí tem um ajuste de mão de obra, né? Então tem aqueles que conseguem adotar a tecnologia, que hoje não é nenhum bicho de sete cabeças, esse marketplace, seria quase similar a você entrar no Mercado Livre e fazer compra. Então tem aqueles que conseguem ter uma adoção mais rápida, e esses sim estão aí. Tem os nativos e tem aqueles que vão ter mais resistência, que naturalmente vão acabar não conseguindo acompanhar essa movimentação. E o distribuidor, ele está fazendo um papel mais de operador logístico, porque as vendas estão sendo feitas, na maioria, já na plataforma, e um prestador de serviço. Então, essa questão do vendedor consultor, que a gente falou, esse papel vai começar a ser cada vez mais pensado em como que esse agente faz com que... Porque na loja, o dono da loja, ele não tem tempo de ficar arrumando a gôndola. Alguém tem que ir lá ver isso. Você vai fazer uma campanha, por exemplo, que você quer fazer uma comunicação para o consumidor. Então, você tem lá essas promoções que tem sorteio e tudo mais. Se você não tiver uma comunicação da loja, não basta só a comunicação nos meios digitais. Então, alguém tem que pôr lá. Então vai ser necessário sempre alguém ir até o ponto de venda, e esse perfil vai sendo ajustado de acordo com a necessidade do mercado. E nesse meio, o que faz a tua empresa? A minha empresa ela trabalha com digitalização, mas não com o marketplace. A gente faz a transformação digital de processos do canal indireto. Então, por exemplo, eu tenho empresas que, junto com o distribuidor, fazem acordos com estabelecimentos do pequeno varejo, que esses estabelecimentos, se eles tiverem ponto extra, tabloide, um mix ideal na loja, exposto na loja, ele recebe um rebate, né? Então, normalmente, isso como funciona? Tem um contrato, o distribuidor faz o contrato com a rede, recebe as fotos, aí alguém faz isso na mão ali, no Excel e tal. Então, a gente digitaliza esses processos, né? Esses processos acabam ficando mais eficientes, você consegue ter mais acuracidade do que está sendo feito, você tem histórico do que foi feito. Por exemplo, a gente também faz a gestão de campanhas de incentivo. Normalmente as indústrias chamam uma agência para tocar e a agência tem o know-how absurdo da comunicação, mas quando você fala da gestão do dado, é um pouco do calcanhar de Aquiles, e é onde a gente entra, né? E a gente entra bem. Você veio disso, né? Você veio de trade, agência de... Exato. Então, a gente... o nosso negócio é promover dentro das empresas, falando principalmente da área de trade marketing, que cuida do canal indireto, a transformação digital para que essa gestão do canal seja mais eficiente. E a gente trabalha com uma filosofia de cogestão. Então, não é que eu monto uma plataforma, um site, tudo e dou na mão dele e ele se vira. Até porque hoje eles compram informação de tudo quanto é fonte, mas não tem braço lá dentro para poder tocar isso, né? Então, fica chato se ele não tem o dado de mercado, mas ao mesmo tempo ele não tem gente para analisar, com skill e tempo para fazer isso. Então, nós também pegamos essas informações, estruturamos elas e oferecemos depois, junto com o gestor do canal, a gente faz essa cogestão para poder usar esses dados, né, a favor do negócio, que hoje não estão sendo, na sua grande maioria, utilizados justamente por essa questão de skill e também de quantidade de pessoas que estão ali dentro, que estão sempre atarefadas. Então, nosso negócio é contribuir para a gestão do canal, né, com digitalização, com inteligência e com cogestão. Vem cá, tem um quadro aqui que é chamado Essa Marcou, que é quando eu peço para o convidado contar uma história que viveu, claro, relacionada ao tema do episódio, que marcou. Você tem uma história? Tenho. Então, pera aí que roda a vinheta aí. Conta aí. Vou pegar o tema de digitalização, né?
e vou trazer uma história que ela não é muito recente, mas ela mostra o que é, como é possível você ter grandes ganhos de eficiência e produtividade, ainda mais agora que está chegando essa enxurrada de ferramentas de inteligência artificial, né? Quem abraçar isso mais rápido, né? Imagina que é quase um cinto do Batman, né? Tipo, quem souber usar elas vai sair na frente e vai ser... Acho que todas as funções, sejam elas quais forem, médico, todo mundo vai ter que saber um pouco disso e usar isso a favor. Mas isso faz um tempo, né? Eu vou fazer 50 anos esse ano, mas eu tinha lá... foi quando a equipe de vendas começou a receber os notebooks, que eles não tinham ainda, né? Então, foi introduzido na época, na empresa que eu trabalhava, os notebooks, e-mails, Excel, Porra, tudo faz mais. tempo, faz uns 15, tempo. 20 anos. Mais. Até mais, notebook. Faz uns 20. Tinha toda uma questão de controle do que ia ser vendido, cada vendedor, a cota de venda que ele tinha, né, quanto que ele tinha que vender no mês, e tinha muita troca que era ainda no papel, cara, né? E aí eu criei lá uma planilha que todo mundo digitava e depois eu importava isso, e um negócio que eu ficava 4 horas digitando, né, eu resolvi em 30 minutos, né? Foi difícil porque tinha, como hoje ainda enfrentam, barreiras, né, culturais. Vou ter que digitar aqui, né? É mais fácil eu escrever e te dar e você digita, né? Então, eu acho que é legal esse exemplo, porque hoje ainda vai ter resistência, as pessoas vão ter dúvida, mas você não pode desistir, né? Você tem que seguir, você tem que... uma vez que está claro na sua cabeça e que você tem certeza do caminho e que você entende que você consegue melhorar processos, que você consegue fazer melhor do que está sendo feito, com mais velocidade, com mais acuracidade, né? Principalmente hoje com essas ferramentas todas, tem que ir atrás e tem que fazer. E hoje o mundo é dos curiosos e dos que põem em prática aquilo que encontrou. Então, acho que esse exemplo que eu dei foi muito no sentido de busquem algo que faça com que você entregue o seu trabalho melhor e implementa. Tem essa parte que eu entendo da mudança de cultura que você contou de 20 anos atrás, mas eu problematizo mais, Clinton. Vou te dizer por quê. Porque há 20 anos atrás o mundo era outro. Foi quando eu comecei a trabalhar. Eu recebi alguns relatórios por fax para digitalizar no Excel. Só que hoje a gente vive num mundo, por causa da digitalização, por causa da inteligência artificial, das redes sociais, que é tudo muito a jato. A velocidade da transformação é muito rápida. Uhum. Então eu acho que hoje a gente vive um mundo que, além da mudança cultural e que você tem que ter de mindset, de cabeça, dá um cagaço, dá um medo. Porque a gente não sabe, honestamente, nem eu, nem você e nem ninguém, como vai ser daqui a 2 anos. Então, quando você falou do senhorzinho, eu falei assim, olha, eu tenho medo de entrar nessa e tirar o emprego do vendedor, isso serve para esse caso, mas serve para todos os outros, porque a inteligência artificial entrou em tudo. Sim. Eu vou dar um exemplo prático. Antes de começar a conversar com você, eu fiz a minha lição de casa, mas eu entrei no ChatGPT e escrevi o título do bate-papo, e eu falei assim, sugira perguntas. Ele me sugere bloqueado. Então, assim, ao mesmo tempo que isso é uma maravilha, e que tá falando assim, que me poupou 40 minutos talvez de estudar mais, me dá um cagaço, porque se o meu trabalho fosse só fazer isso, Sim. Eu tava fudido. Então eu entendo a mudança e o medo que dá em todo mundo da digitalização, porque ninguém sabe o que vem pela frente. Aí, tô ficando muito doido, não? Não. Na verdade, é como o Raul Seixas falava, a gente está numa metamorfose ambulante. A tendência é que isso fique assim ou pior. Ou pior. Não tem mais aquele momento que muda, entrou a internet, aí fica aquele tempo todo só fazendo busca no Google, né? Agora, cada dia surge algo novo. E muito rápido. Né? Muito rápido. O grande ponto, que aí é que eu concordo contigo, o que não dá é para ficar contra
Não, esquece. Jogando ali, vamos jogar aqui coisas negativas para não dar certo, ou ficar fugindo. Ao contrário, você vai ter que entrar cada vez mais dentro disso e tentar surfar essa onda para entender. Que ficar fora não dá. Então o senhorzinho que falou, é um exemplo, eu sei, foi um exemplo. Olha, eu não vou comprar desse jeito por causa do vendedor. Se ele não fizer isso, daqui a pouco ele vai ter um problema no negócio dele. Porque ele vai ter que comprar nos mercados. E ele tá ferrado. Então, hoje não dá pra gente brigar contra a tecnologia, mas eu entendo o medo que dá. Claro. Por mais que você não possa brigar contra, você tem que estar a favor. A gente está caminhando para algo que para nós ainda é muito desconfortável, mas vai ser provavelmente o dia a dia daqui para frente, que nós não vamos mais ter talvez uma profissão, fazer uma coisa. Ao longo da nossa vida profissional, né, que nem eu comecei trabalhando com vendas e trade marketing, continuo até hoje, né? Mudei de papel, saí da indústria, fui para agência, agora estou com uma empresa de serviço e inteligência e tecnologia. Então, sim, mudei. Mas eu acho que agora essas mudanças vão ser mais rápidas e mais profundas. Então, ao longo da carreira, talvez as pessoas mudem muito o que elas vão fazer, porque algumas profissões ou alguns serviços talvez se obsoletem rapidamente e surjam oportunidades para outros. Aí é o ponto de a pessoa estar sempre talvez pareça cansativo falar assim, mas vai ser necessário que a pessoa a todo momento esteja aprendendo alguma coisa, senão ela vai ficar obsoleta também. Eu não tenho dúvida disso. Hoje você estudar é uma obrigação o dia inteiro. Você não tem escolha, senão você fica para trás muito rápido. Muito rápido. Mas muito rápido. E falando em estudar, não sei o que, eu pedi uma dica tua de livro, filme, alguma coisa nesse sentido, e eu sei que você trouxe. Bota a vinheta aí no Vai na Minha. Eu trouxe. Só que eu vou fugir do padrão. Normalmente... Provavelmente, assim, a maioria fala de livros de negócio, de coisas de negócio, e eu vou quebrar um pouco isso. Eu vou quebrar um pouco isso justamente porque a gente está falando aqui, a gente acabou de falar do quê? Não, medo, né? A gente acabou de falar de mudanças, né? Então, rola um frio na barriga aí, as pessoas ficam inseguras e tal. Tem um livro, né, que chama O Segredo, e depois saiu um filme que chama O Segredo, Ouse Sonhar. É um filme água com açúcar, né? Pela capa dá pra ver. Bem água com açúcar, né? As mulheres vão gostar, os homens talvez vão falar, esse cara aí tá esquisito. Mas eu acho que o ponto... o legal aqui, na verdade, a mensagem que eu quero passar é que você observa ela no filme, se você pegar e tirar, assim, qual é a mensagem? A mensagem você tem que estar sempre com a mente positiva, você tem que estar confiante no que você está fazendo, e os medos fazem parte, né? Mas você tem que estar sempre trazendo ali a confiança de que você está fazendo que vai dar certo, né? Porque nós não controlamos muita coisa, né? O que está na nossa mão? O que está na nossa mão é fazer a nossa parte. Existe um outro pedaço que não controlamos. Muitos dos resultados que a gente alcança na nossa vida, parte deles dependem de nós, a outra parte não, né? Mas quando você faz tudo com confiança, você faz com a mente positiva, você acredita no que você está fazendo, as coisas tendem a acontecer, né? Então, nesse mundo de grandes transformações, né, de muita mudança, eu acho que o ponto faça bem feita a sua parte. E acredite que vai dar certo. Confie, né? Isso não quer dizer que vai dar tudo certo, né? Mas é importante a gente sempre estar navegando com otimismo, né? E deixar um pouco de lado os pessimismos, os medos, né? Que eles surgem. Mas é importante... Depois que você vivenciou eles rapidamente, você traga o otimismo de volta, traga a confiança e faz o seu melhor. Então, aqui muito mais é um recado de, já que o mundo está tão maluco, né? Coloquemos os pés no chão, vamos fazer a nossa parte e vamos acreditar, vamos confiar que as coisas vão se encaixando. O rio corre para o mar, isso é uma certeza.
Deixa eu finalizar esse bate-papo com uma pergunta, porque já que o mundo tá tão maluco, tá em tanta transformação, o que você já deve ter ouvido perguntar tanto é se o varejo físico vai morrer por causa do digital. E você que tá nessa digitalização para ajudar o varejo físico a vender mais, eu te pergunto, qual vai ser o futuro do varejo físico no teu ponto de vista? Cara, o varejo físico, assim, até agora na NRF desse ano, que é a principal feira de varejo do mundo ali em Nova York, né? Não se fala mais da morte do varejo físico, pelo contrário, né? O que está acontecendo, né? Quando a gente fala de supermercado, a gente vai observar o que eu vou falar agora em alguns perfis de loja e em outros não. Mas o que vai acontecer é que a loja ela tem que ser cada vez mais atrativa, né? Porque sim, hoje você pode pegar um iFood, um Rappi e fazer todas as suas compras, ou até em marketplaces das próprias redes, e não precisa sair de casa, né? Tudo bem, continua sendo vendido por essas redes, né? Mas ali no ponto de venda é onde, onde o estabelecimento consegue extrair de você um pouco mais. Porque aí tem a compra por impulso, né? Tem tudo isso. Como é que você faz isso, né? Você tem que tornar a loja mais atraente. Assim como você vai lá na flagship da Nike, lá em Nova York, e vê tudo aquilo e fica de boca aberta, acaba comprando alguma coisa, né? Algumas têm arquibancada, outras têm quadra de basquete, enfim. Então, o ponto de venda, ele tem que ter algum atrativo. Então, por exemplo, lá na China, você tem alguns mercados que você escolhe lá o peixe vivo. E aí eles preparam aquilo e entregam na sua casa. Então você vai fazendo a compra, você escolhe, você vai para casa e de repente chega as suas compras e chega lá a refeição com aquele peixe que você escolheu. Ou com qualquer outra coisa que você escolher. Então, quando você fala do pequeno varejo, aquela lojinha de vizinhança, tudo, eu acho um pouco utópico isso, né? Ela precisa pelo menos ser um lugar agradável de ir, né? Bem organizado, e isso sim por si só já vai ajudar. Quando você fala de redes maiores, aí vai mais nessa linha aí que eu exemplifiquei para você. Clinton, para finalizar, algum recado olhando para a câmera, alguma dica? A dica, acho que em linha do que a gente falou, mergulhe, né, no que tem de novo, aprenda, implemente, esteja sempre atualizado, não tenha medo. Eu acho que o momento é de oportunidade. Cada um dentro da sua empresa, trabalhando lá na sua área, que conseguir trazer alguma inovação, trazer alguma coisa diferente com aquilo que está disponível hoje, certamente vai ser reconhecido e vai se diferenciar. Então isso é algo que sempre foi e agora ainda mais é importante. Como é que você se diferencia? Porque o arroz e feijão todo mundo faz, né? E hoje existem muitas ferramentas que te permitem fazer entregas diferentes. Mas você precisa ir atrás. Clinton, obrigado demais. Obrigado. Um prazer ter você aqui. Aprendi muito mais nesse episódio. E você que fica com a gente, até a próxima semana, até o próximo episódio do Vender, Vender, Vender. Valeu!